pessoal, mais um programa da LCcast na sua série Bastidores do Direito. E hoje estamos aqui com a Conselheiro Lafayette, com esses dois jovens advogados, mas de sucesso, Dr. João, doutora Ana, ao qual eu peço a partir de agora, com o devido respeito, de chamá-los sem o doutor, porque vocês são muito jovens e é uma admiração ver a juventude sempre desenvolvendo. E hoje, pessoal, nós vamos estar falando com esse pessoal, falando com o doutor João e com a doutora Ana, que agora, a partir de agora, será João e Ana aqui com o Conselheiro Lafayette, para mostrar para vocês um pouco dos bastidores, na visão também dos dois. João, o que você poderia falar para o pessoal que está nos assistindo? Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer imensurável poder participar, né? E nós estamos muito felizes por receber você aqui também hoje, né? Obrigado. Como você usou a expressão, na nossa casa, né? Eu gostaria de dizer para o pessoal de casa que a gente quer humanizar a advocacia, demonstrar que as vivências na advocacia, as dificuldades que nós enfrentamos, também muitas vezes é a dificuldade que as pessoas também enfrentam no dia a dia. Ana, e você? O que você falaria com o pessoal? Primeiramente, retificar aqui o agradecimento do Dr. João Paulo, agradecer pela oportunidade de falarmos e dirigir aqui de uma forma geral a todo o público, inclusive a advocacia jovem, que assim como eu está começando, às vezes meio desanimado, mas devagar e sempre. João, vamos lá. Me conta a sua história. O que você tem para contar sobre ela? Mas desde lá de criança. Então, André, eu vou entrar assim numa seara, né, contar assim, como eu escolhi o direito, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo vão assim, se identificar um pouquinho dessa história. Eu me lembro, André, que ali pelo ano de 2003, 2004, eu havia encerrado então o ensino médio. Então, chegou naquele momento que eu precisava iniciar a minha vida profissional. Entretanto, naquele momento eu não tinha nenhum tipo de formação, mas eu precisava começar a trabalhar até para poder ajudar a minha família. E eu lembro que um determinado dia eu saí decidido a procurar um emprego. E aí, o que aconteceu? Saindo, trilhando as ruas próximas ali da minha casa, eu me deparei com uma obra. Falei, olha, vou naquela obra ali pedir emprego. Quando eu cheguei naquela obra, conversei com algumas pessoas que estavam ali, olha, tem uma vaga aqui de servente de pedreiro. Eu falei, opa, é a vaga, é o que eu posso fazer no momento, é a qualificação, não tenho nenhum outro tipo de serviço disponível no momento, então eu vou ficar. Mas foi grande uma surpresa, porque eu descobri naquele dia que a obra que estava sendo realizada era a obra de construção do prédio da Faculdade de Direito aqui de Conselheiro Lafayette. Então, André, eu trabalhei na obra da Faculdade de Direito aqui de Conselheiro Lafayette mais ou menos durante 1 ano e meio. E é ali que surgiu o sonho de fazer direito. Por quê? Em alguns momentos os professores, né, da faculdade entravam para ver o estado da obra e perguntavam, olha, quem aqui tem ensino médio? Vocês já pensaram em fazer direito? Então ali no andaime, ali na construção, que me bateu aquele sentimento, olha, o pessoal conversa tão bem, esse pessoal às vezes conta os casos que eles conseguiram obter vitórias e ajudaram tantas outras pessoas, e aí eu costumo dizer, eu uso sempre a expressão, o sonho de fazer direito iniciou no andaime, quando eu estava lá trabalhando em servente de pedreiro. Isso foi em 2003, 2004. Em 2007, eu retorno à faculdade, mas dessa vez como estudante. Aí saio em 2012 e inicio aí a minha jornada na advocacia. Que hoje eu posso dizer que todo advogado, o ser humano de forma geral, vai enfrentar muitas dificuldades na vida, mas se ele tiver objetivo, tiver um sonho, e a partir do momento que ele lutar pelos seus objetivos, ele vai conseguir alcançá-los. Qual é a sua área de atuação? A minha área de atuação é direito do consumidor. Né? Então, eu tive a oportunidade, durante a época da faculdade, de fazer estágio no PROCON, aqui de Conselheiro Lafayette. Então, me familiarizei muito com a área de consumo. Então, assim que eu saí da faculdade, passei no exame da ordem, eu passei a advogar assim, quase que 90% na área de consumidor. Então, me tornei conhecido aqui na comarca com o consumo e hoje também tenho a oportunidade de integrar a Comissão de Defesa do Consumidor aqui da OAB Minas. Né? Bonita história. Obrigado. Me conta uma coisa. E você? Como é que apareceu o direito na sua vida? Você tem algum advogado, alguma pessoa da sua família que é advogado? O que te alavancou para a ideia de ser um estudante, depois uma bacharel e hoje um advogado? Então, na verdade, eu fui para eliminação. Eu nunca gostei de exatas, então já completamente fora da minha área.
Eu primei, a princípio, por humanas ou biológicas e acabei escolhendo direito porque sempre gostei de ler. E todo mundo falava comigo, você fala bem, você é desinibida e tudo mais. E a princípio não tem ninguém da minha família dessa área, foi aí que me bateu o desespero. Porque eu comecei a cursar e depois pensei onde eu estava com a minha cabeça, né? Porque como que eu vou começar? A princípio, quando eu falei na minha fala inicial, eu havia falado do desânimo de quem está iniciando, e eu acho que, infelizmente, é frequente, principalmente quando a gente não tem alguém da nossa família ou alguém do nosso grupo próximo de amigos. Então, como eu falei inicialmente, foi por eliminação, eu acabei escolhendo o direito e me apaixonando, e por incrível que pareça, na faculdade eu gostava mais das matérias teóricas, como, por exemplo, sociologia. Após formada, eu fiquei pensando, agora com o diploma, com a OAB, o que eu faço? E acabei encontrando, eu nem falo que foi por sorte, não, mas por providência divina, o doutor João Paulo. E aí a gente começou a trabalhar junto e já faz uns 2 anos, mais ou menos. Me falam aqui, todos 2 hoje fazem parte do AB Mineira, não é Sim. isso? Membro da Comissão do Consumidor, é local ou da Comissão Mineira? Então, eu já tive a oportunidade de integrar não só a comissão aqui da nossa subseção, hoje eu já não faço mais parte, hoje só integro os quadros da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas, né? Conta para o pessoal o que essa comissão faz, qual que é a importância dela hoje para a sociedade? Então, essa comissão é extremamente relevante, porque eu costumo dizer que o direito do consumidor, as relações de consumo, elas são inevitáveis, né? Todos nós estamos consumindo em um momento ou outro. É impossível passar pela vida sem consumir. E tem situações que deixam o consumidor, de certa forma, indefeso em muitas situações, certo? Então, a partir do momento que nós temos uma comissão com essa representatividade toda, onde o nosso presidente tem a possibilidade de ir até a Assembleia Legislativa, discutir projetos de lei que tentam aí diminuir todo esse sofrimento que muitas vezes o consumidor tem que enfrentar. Então, no PROCON mesmo, nesse tempo que estagiei e trabalhei lá, eu tive a oportunidade de ver que o consumidor, antes dele tomar eventuais medidas judiciais, ele tenta resolver a situação de todas as formas, certo? De todas as medidas administrativas que são possíveis. Mas, geralmente, nem sempre ele consegue a resolução. Então, a importância dessa comissão é para dar voz ao consumidor, talvez onde a voz dele não consegue chegar, para que ele efetivamente se sinta representado. Ana, você é diretora regionalização da Caixa. Isso. Conta pra gente qual é a importância desse papel aqui para a região, né, de uma forma geral, o que consiste essas atividades? Então, a princípio, a função do diretor de regionalização é criar um link entre as subseções e a seccional mineira. Dentro de cada subseção, a gente tem a figura de um delegado, que atua em prol dos benefícios da classe, né? Os benefícios assistenciais que a Caixa promove, dentre outros. Então, o intuito do diretor de regionalização é fazer a comunicação entre as necessidades da subseção, levando para a seccional mineira. E te exige muito? De certo modo, não. Principalmente porque eu gosto muito do que eu faço. Vocês conseguem compatibilizar bem essa atividade institucional com a advocacia? João, depois você? Sim, eu entendo que sim. É igual eu falando, não é uma coisa que nos pesa, né? Porque é uma coisa que já está inserida no nosso cotidiano. Então, principalmente aqui na raiz do escritório, que é direito do consumidor, são coisas que nós estamos fazendo e vendo todos os dias. E é sempre bom você levar ao cidadão, a pessoa ali necessitada, uma voz dizendo, olha, o seu direito está sendo assistido, nós estamos lutando por você de alguma forma. E é isso que o trabalho que a comissão faz, né? Ela, de uma forma geral, ela consegue dar voz a todos os consumidores, né? Principalmente inseridos aqui no nosso contexto mineiro, para que ele se sinta representado e os nossos direitos também sejam cada vez mais zelados. Em relação à rotina, a gente consegue administrar, mesmo porque em relação às reuniões da Caixa, por exemplo, elas são previamente agendadas, então não me prejudica na rotina do escritório. Do contrário, a gente está sempre a postos, porque a gente sempre recebe chamada de um ou outro, e conforme eu tinha falado inicialmente, eu sempre gostei muito da área de humanas, né? Pode ter alguma coisa a ver, eu sempre gostei de certo modo de servir, que é o que a Caixa de Assistência faz. Ela presta assistência aos advogados, então, de certo modo, não me prejudica de forma alguma, porque eu gosto muito. João, se você pudesse trocar de lugar com alguém por um dia na área do direito, com quem seria e por quê? Se eu pudesse trocar de lugar, bom, eu não trocaria de lugar com ninguém. Eu acho que eu construí a minha história,
eu acho que, de alguma forma, isso foi muito importante para mim, como eu disse anteriormente, a situação de ter vivenciado, de ter sido servente pedreiro na faculdade na qual eu fui estudar posteriormente, né? Então a minha história, é claro que eu não cheguei naquilo ainda que eu quero alcançar, eu quero voos maiores, mas a minha história me satisfaz no sentido de demonstrar para outras pessoas que é possível você chegar num determinado ponto, desde que você sonhe, desde que você almeje aquilo. Tinha vezes, André, que lá no andaime, quando algumas pessoas falavam comigo e eu já estava mentalizando fazer direito, eu lembro que eu comentei com algumas pessoas, nossa, será que Deus vai me dar a oportunidade de voltar aqui um dia para estudar? Tinha muitas pessoas que diziam, isso aqui não é pra gente, isso aqui não dá, isso aqui é só para aquelas pessoas que estão entrando, né? Então é muito importante você manter um olhar muito positivo. Então eu não me viria num lugar de outra pessoa, mas sim tentando trilhar o meu próprio caminho, desenvolvendo a minha própria história e tentar superar cada vez mais os meus limites. Eu acho isso muito legal porque às vezes a gente acha que escuta isso só em músicas, né? Ou em filmes, mas na vida real também. Na vida real acontece. Tem uma música, eu acho que é do Zé Ramalho, que ele fala que ele era um pedreiro, que aí o filho dele foi na escola não podia, porque lá era filho de pedreiro, não podia estudar, e aí depois ele vai na igreja, fala, a igreja me recebeu, que foi o único lugar que ia ser bacana você ter trabalhado na escola e depois ter ido estudar mesmo na escola. É uma história muito bacana. Não, exatamente. Eu lembro quando eu trabalhava na faculdade, André, eu tinha minha avó, na época ela já tinha, chegando próximo dos 90 anos, e ela dizia, né, será que você vai conseguir chegar lá um dia? Eu lembro que eu iniciei a faculdade, ela ainda era viva, sabe? Mas ela não teve a oportunidade de me ver terminar a faculdade, né? Mas assim, de alguma forma ela zelou por mim também, porque era um sonho de toda a família. Os meus pais sempre me diziam, será que vou ter um filho, né? Tem muito essa coisa, né, do interior, né, e tudo mais. Será que eu vou ter um filho que conseguiu estudar na faculdade? Então foi um objetivo que foi realizado, né? E tem mais coisas aí para conquistar, né? Na medida daquilo que Deus permitir e do que a gente vai ter ainda a tendência de desenvolver. Ana, todo lugar que eu vou, isso pode ser em rodoviária, aeroporto, bares, fóruns, todo mundo usa celular. Me conta, você usa muito celular diariamente? Bastante. E, inclusive, acho que para quem está iniciando, esse é um dos principais canais para o desenvolvimento. Se eu pudesse deixar um conselho, principalmente para a jovem advocacia, seria em relação ao bom uso do celular, que é uma ferramenta, em tanto, para o desenvolvimento da profissão. Não, e às vezes ele não salva, né? Que você até, às vezes perguntam umas coisas assim, eu vou lá no Google, nosso grande amigo Google, com certeza, dá uma pesquisada. Me dá aquela salvação, vamos dizer assim. Sim. Hoje em dia tem até o chat GPT, né? Pois é. Então nos auxilia muito também. Internacional me ajude, né? Isso, exatamente. João, rede social, qual é o seu preferido? Olha, eu gosto muito do Instagram. Por quê? Tá? O Instagram tem uma visibilidade, né? Eu acredito assim, talvez o Instagram tenha hoje mais usuários do que o Facebook, tá? Então, eu entendo talvez que seja a rede assim mais propícia para o advogado. E tem uma coisa, André, tocando num ponto aí que a Ana falou anteriormente, tem algumas coisas aí para o advogado que você não sai com certas competências da faculdade, né? Então, o advogado hoje precisa aprender a vender. É o marketing, né? Marketing. Até o provimento funciona. Exatamente. O advogado é um vendedor por natureza, ele presta serviço. Então, é muito importante ele aprender a vender. Tem que ter visibilidade também. É muito importante hoje em dia você ter uma rede social, porque assim, as pessoas não sabem que você é advogado. Você tem que falar, né? Precisam ver, eu sou uma pessoa que consigo resolver determinados problemas, né? E se a gente tenta de alguma forma viver fora desse mundo, a gente vai sofrer com alguns prejuízos, né? Que as pessoas que já estão navegando melhor nesse mundo, que já aprenderam a vender, que já desenvolveram certas competências que muitas vezes a faculdade não nos prepara para o mercado de trabalho, elas vão conseguir ter um diferencial melhor. Ana, me conta aqui, um segredo. Como quer saber? Qual foi o melhor conselho que você recebeu na sua vida? O melhor conselho na área profissional foi esteja onde estejam as pessoas, onde estão, aliás, as pessoas da sua área. Porque aquilo que eu tinha falado, né, eu volto a repetir, quando a gente forma, a gente fica completamente perdido, principalmente se você não tem ali na sua família ou algum amigo próximo, alguém para te direcionar. Então, é sempre um conselho, eu ouvi isso e eu passo adiante, esteja onde estão os demais advogados, os demais profissionais da sua área. Então, participe dos eventos da OAB e da Caixa dentro da sua subseção, por exemplo. É sempre um bom caminho. Um bom conselho de se passar também, viu, gente? Bom, João, sim. Defeito. Se pudesse, qual que você mudaria? Olha, eu sou
o pessoal não vê isso como defeito hoje em dia, mas assim, se você levar isso à risca é um defeito, que é o perfeccionismo. Será? Modo vídeo. Mas é algo que, né? Então, e a gente também tem um defeito assim, que eu sou muito impaciente por resultados. Todo mundo que trabalha na minha equipe fala isso. Também sou folhas. Paciência por resultados. E a vida geralmente não é dessa forma, né? A gente tem que ter muita paciência para lidar também com as lutas, com as adversidades, com muitas coisas que acontecem para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, né? Isso é fundamental. Ana, qual que foi a meta que você criou para esse ano? Para esse ano é desenvolver um projeto social, um projeto que é uma sociedade, na verdade, que somos eu, Dr. João Paulo, Dr. Eduardo e Dr. Felipe. A gente está tentando impulsionar as campanhas justamente no ambiente digital. A gente não tem ainda uma meta, assim, em números, pré-definida, mas o projeto inicial a gente já começou. Já cumpriu alguma? O início do projeto. Geralmente, quando depende de 4 advogados é mais demorado, principalmente em virtude da rotina corrida de cada um. Conseguir juntar os 4 e reunir num objetivo só já é a primeira meta batida. João, você tem alguma rotina de autocuidado? Autocuidado? Sim, olha, eu tenho como regra assim, dormir num determinado horário, né? Eu tenho, geralmente, durmo até as 23 horas, né? Gosto de levantar cedo também, aí tomo um café e tudo mais e sigo pro escritório. Tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, né? Principalmente assim, a gente tem a tendência de trabalhar muito, isso precisa ser cadenciado ao longo da carreira, né? Porque o advogado ele tem a tendência muitas vezes de se desgastar muito com muitas coisas que acontecem, né? Mas de forma geral é isso. Levanto, tenho um determinado horário para dormir, levanto, tomo café, tento agir de forma regular. E isso também acaba impactando também na nossa saúde física e na nossa saúde mental. E a gente vai estar, com certeza, com uma disposição maior para a questão de serviço de qualidade. Atividade física, faz? Atividade física, André, já fiz bastante. Atualmente eu estou meio sedentário, sabe? Mas há cerca de uns 6 meses, mais ou menos 6 meses, eu estava correndo regularmente, dia assim. De alguém ou corrida mesmo? De cliente, né? Correndo mesmo. E eu corria cerca de 12 quilômetros por dia. Entendeu? E assim, é sempre muito melhor quando a gente faz atividades físicas, né? Porque eu sinto muita falta. O dia funciona melhor, você rende mais. Então é algo aí que tá. Né? Exatamente. Então é algo aí que tá nas metas aí pra gente voltar ao quanto antes. Ana, me conta uma coisa. Qual que é o seu maior sonho? Constituir uma família. Está fácil. Mais ou menos. Né? Por quê? Já pro ano que vem eu já vou casar, então o primeiro passo já foi dado. E aí você tem vontade de ter quantos filhos? Inicialmente pensando, racionalmente falando, 2 no máximo, entendeu? Mas seja o que Deus quiser. João, um item que você não consegue viver sem ele atualmente. O celular, não tem jeito. Que isso? Não tem como. Deixa eu ficar uma semana desligado? Não tem jeito. É impossível, né? O celular ele tem um status de essencial. É impressionante, né? Eu te fiz essa pergunta também mais cedo, porque tudo hoje vai ao celular, né? Eu, por exemplo, adoro dirigir com o Waze. Uhum. Por exemplo, aqui agora mesmo ele mandou para ir para um caminho totalmente diferente, talvez seja o caminho mais fácil, por distância. Então, assim, até o celular tem mísseis no SolarS. Então, assim, são coisas que realmente é uma ferramenta que se bem como se fosse uma peça de roupa, né? Exatamente, é essencial, não tem como, né? E outra coisa, o Waze, ChatGPT, pesquisa no Google, né? Então, são coisas que, assim, a gente acabou se filiando muito a essa tecnologia, a gente não consegue viver sem mais. Ana, Spotify você usa? Não. Você gosta de escutar música como? Depende, eu sempre estou conectada na internet, YouTube. E qual a música que mais toca lá pra você que você gosta? Depende do momento, eu sou eclética. É mesmo? Pra treinar, não, funk é raro, funk é só quando não tem como evitar. E geralmente gosto muito de rock, pra treinar escuto rap, tem de tudo, gosto de sertanejo antigo, de tudo. A música preferida? Rock. Nacional ou internacional? Internacional. Ih, tá chegando mais fraquinho aqui. Qual banda que você gosta? Gosto de Led Zeppelin, gosto de Pink Floyd, gosto de Metallica. Já foi em algum desses shows? Não. Não fui. Tem que ir. João, você tem
Formou em 2007, você falou? Isso. Então nós estamos falando aproximadamente 15, 16 anos de profissão. Não, eu iniciei na faculdade em 2007. Então formou em 2012. Formei em 2012. Você já tem 11 anos de profissão. Não, aí no caso, eu era servidor público, né? Tá, No período da faculdade foi o seguinte, eu entrei na faculdade em 2007 e em 2011 eu passei no concurso público, que era no município aqui próximo, no município de Ouro Branco. Então eu fiquei lá durante Eu conheço muito bem lá meu produtor aí. Então, aí eu fiquei lá durante um ano e pouco, sabe? Um ano e alguns meses. E aí eu falei, mas eu já tinha sido aprovado no exame da ordem, né? Aí eu tava naquela coisa, eu quero advogar, nossa, eu não quero ficar aqui, não quero ser servidor público e tal. E aí em 2013 eu pedi exoneração. Até um fato curioso, né? Porque lá mesmo no município, né? Quando eu cheguei para pedir exoneração, o pessoal acha que você é doido, né? Falaram assim, mas você vai pedir, você vai sair, tem a questão que tem a estabilidade, né? Mas era uma coisa que eu queria, né? Que eu já idealizava, aí eu pedi exoneração, eu iniciei mesmo no final de 2013. Então tem mais ou menos, vai fazer 10 anos. 10 anos. Eu te fiz essa pergunta, sabe por quê? Como que você gostaria de ser lembrado? Olha, eu gostaria de ser lembrado, André, da seguinte forma, de uma forma que fosse, assim, para as pessoas que também estão nos assistindo, que é possível você sair de uma situação de pobreza, não que eu seja rico hoje, tá, gente? Não é isso. Mas é possível você sair de uma situação de pobreza, de uma situação onde você não tem muitos recursos, tá? E é possível você conseguir chegar em algum lugar, tá? A gente vive num país onde a distribuição de renda, né, tem vários problemas que a gente enfrenta. O Brasil é um país muito desigual, mas a gente não pode esperar o governo fazer alguma coisa por nós, né? Ninguém vai fazer alguma coisa por nós. Somos nós mesmos que precisamos trilhar o nosso caminho. Então eu gostaria de ser lembrado dessa forma, né? Quem um dia olhar, viu, o João Paulo conseguiu sair de uma situação que era totalmente desfavorável e conseguiu chegar num lugar onde a situação já não é mais desfavorável, né? Eu acho que é o maior conselho que eu poderia deixar também para quem está nos assistindo. Não importa se a pessoa é um servente pedreiro, se ela quer se chegar, hoje em dia tem a possibilidade, né? Se você é servente pedreiro, se você trabalhando como faxineiro, a gente vê tantas histórias, né? A gente tem que se apegar aos bons exemplos. E os bons exemplos é que vão nos levar para algum lugar na vida. Eu sempre falo que ser pobre não é desonroso. Eu também fui, mas é muito bom, né, a superação. Exatamente. E a superação é uma história que realmente ela tem que ser contada, até para servir de inspiração para outras pessoas, e é uma boa forma de ser lembrado. Sim. Ana, um grande arrependimento. Um grande arrependimento? Agora você me apertou. Estou sendo gravado. O maior arrependimento profissional foi não ter começado antes. Infelizmente, a gente forma, às vezes, muito desestimulado, principalmente em relação à advocacia. Então, formei em meados de 2017 e não comecei a advogar. Principalmente, eu falava, né? Eu queria advogar quando eu formei. Aí minha mãe falava, não faz isso, é difícil, é perigoso, não faz isso não. E em relação à própria faculdade, muitas das vezes os professores desanimam a gente. Não, o cenário não é bom para advocacia, estudo para concurso. Então eu formei convicta, mas depois de tanto escutar, eu fiquei naquele dilema, faço ou não faço, tento ou não tento. E aí eu acabei perdendo muito tempo com isso. Isso é um negócio interessante, né? Porque da faculdade a gente já sai com a mente meio que formatada, né? Isso. Você tem que fazer concurso. Você tem que fazer concurso. E aqui eu vou Toma falar, muito você tempo. perdoe meter na fala sua, eu tenho um pouco mais tempo, né? Eu formei em 97, e o discurso naquela época também era a mesma coisa. Olha só. Já era dessa forma? Já era dessa forma, né? O bom do direito é fazer concurso. Isso. E eu não estou falando que não seja. Eu acho claro. que o concurso público tem seus louros também, tem a garantia de emprego e tudo. Mas a advocacia é uma atividade desafiadora, Muito. prazerosa, sofrível, e tem predicados bons e tem adjetivos ruins. Mas, no final das contas, eu não me enxergo fazendo outra coisa. E aqui, de vez em quando, eu brinco de entrevistar vocês. Mas eu amo a advocacia agora. Bom, você já falou um pouco da sua infância, por sinal, uma história muito bonita. Agora, sua maior saudade. Minha maior saudade é minha avó. Minha avó, pelo que eu contei também anteriormente, né, quando eu entrei na faculdade, ela idealizava participar da formatura. Só que eu entrei em 2007, ela faleceu em 2008, né, ela não teve oportunidade.
Então essa é a minha maior saudade. É claro que é uma coisa incontrolável, né? Não tem como a gente... Você morava com ela, né? Não morava com ela, mas assim, a gente foi criado perto, né? Então tinha um contato muito próximo com ela, né? Então, desde criança, minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com a minha avó, né? Então, a maior saudade que eu tenho hoje é a minha avó. Ana, ter muitos amigos é o seu caso? Ou você é daquele tipo que tem poucos amigos, mas amigos bons? Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, tem muitos contatos. Eu sempre fui uma pessoa muito falante, muito extrovertida, então eu nunca tive muita dificuldade de socializar. Mas amigos próximos, à medida que a gente vai vivendo, vai amadurecendo, a gente percebe que realmente são poucos. A começar pela nossa família mesmo, os nossos pais. É claro, né, que tem muitas pessoas que eu gosto muito, igual falei também, conheço muitas pessoas, mas amigos próximos são poucos. Você falou aqui um pouquinho já do seu dia, né? Mas tem algum ritual matinal? Ritual matinal? Tipo assim, eu não saio sem tomar café da manhã com Todd. Não. Ritual matinal assim não. Né? Eu não tenho assim um ritual nesse sentido assim de sair. Não posso ficar sem fazer uma determinada coisa, não. Assim, não costumo não. Ana, se pudesse apagar alguma coisa da memória, apagaria? Não. Todas as lembranças são boas? Não, nem todas as lembranças são boas, mas as ruins serviram de aprendizado e me conduziram até aqui. Bom, vou fazer uma pergunta para os dois agora, mas cada hora para um. Tem uma série Netflix chamada Suits. Assistiu? Já, muito. O que você achou? Olha, eu achei bem bacana, só que, assim, é algo que é totalmente fictício e não é algo voltado à realidade, né? Ali você tem um advogado que é uma figura que é totalmente indestrutível, que ele ganha todos os casos, né? E a vida real não é assim, né? Por mais ali que na série eles representem, né, que tem alguma dificuldade para as vitórias, né, para eles conquistarem aquelas vitórias, o advogado, ele vai enfrentar vitórias na sua carreira. Né? Só que ele também vem enfrentar muitas derrotas. Né? E é normal da advocacia. Né? O que a gente tem que fazer é cada dia mais se preparar como profissional. Só que ali na série, André, eu vejo assim que o personagem não é muito humanizado, sabe? Não é uma pessoa real, não é um advogado do dia a dia. A advocacia reserva extremas batalhas, são muitos os desafios. Como a gente estava falando aqui, a gente precisa desenvolver muitas competências, aprender a lidar com muitas coisas. Então, a série, ela traz um glamour que existe, né, na advocacia, mas o que ela faz? Ela cria a impressão que um advogado é um ser totalmente fora da realidade, que vai ganhar tudo que aparece. E não é assim. Teve algum personagem lá que você gostou mais? Então, eu gosto muito do Mike Ross, sabe? Principalmente aquela questão da mente, né? Dele. E o Mike não era advogado, né? Ele não era advogado, ele vira depois. Ele exerce o papel de advocacia sem ser advogado autodidata, né? Exatamente, né? Depois ele consegue, né? Mas eu acho fantástico, assim, a memória fotográfica, né? A expressão que eles usam lá, eu acho muito bacana, é um personagem muito legal, né? E naquele contexto ali que ele vira o fiel escudeiro do Harvey, né? Para eventualmente resolver as demandas lá. Mas é como eu disse, é algo meio fora da realidade, né? Enfim. Assistiu, Ana? Não assisti. Aconselho a assistir. E aí eu vou fazer agora uma parte ali da fala. O que eu acho legal do Suits, apesar de ter essa surrealidade colocada, mas lá mostra algumas nuances no direito, de uma forma geral, muito interessante. Foi colocado aqui mais cedo, por exemplo, a parte da venda, né? A importância do contato com o cliente, a apresentação. Eu gostei muito da parte da OAB dos Estados Unidos, naquela hora que o Mike estava tentando legalizar lá e tudo, e principalmente o estudo dos casos, sabe? Isso, assim, é uma coisa que o Harvey, por exemplo, ele tem algumas frases muito legais usadas na série, e uma delas que ficou gravada para mim, que ele fala assim: um bom advogado, ele não preocupa com os fatos, ele preocupa com sua oponente. É verdade. Então, assim, é uma série que ela dá algumas deixas, obviamente, dentro da sua, né, é uma obra de ficção, mas que ajuda a gente a pensar um pouco mais. Fica aí uma sugestão. Ele usa a expressão, não joga com casa, joga com homem, né? É muito interessante, muito legal. Realmente. Agora, gente, bate-papo tá ótimo, mas eu tenho uma pergunta que eu finalizo sempre com ela. Eu vou
fazer para ele primeiro, porque ele já tem 10 anos de formado, ou seja, dizem, né, que a pessoa que tem 10 anos de formado se torna um especialista, independente de ter pós-graduação, o mercado se faz essa pessoa especialista. Então, minha pergunta para você, já com 10 anos de formado, é: qual o conselho que você gostaria de ter escutado quando você formou, que você daria hoje para todos os estudantes e advogados? Primeiro, olha, o conselho que eu gostaria de ter recebido, primeiro, é que você precisa se lançar no mercado. Isso é fundamental. Quando a gente sai da faculdade, a gente vai ficar com muito receio. Como foi dito aqui anteriormente, o mercado ele é um pouco saturado, mas há possibilidade de destaque. E hoje também daria um outro conselho no sentido de dizer o seguinte, que a pessoa é essencial aprender a vender, aprender a lidar com seres humanos. Né? Não adianta o advogado também sair da faculdade cheio de técnicas, aprendeu várias teses, ele tem todo o domínio ali da questão legal, sempre não sabe lidar com gente. Né? Então você tem que aprender a gostar de gente. Tem que aprender a sentar, conversar, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Isso é muito importante, né? Que às vezes o advogado começa a falar, interrompendo a outra pessoa quando ela está desabafando. É mesmo? Isso acontece, sabe? Sério? Mas não é? Isso acontece, então a pessoa não se sente. Então, eu acho que a empatia é fundamental. O advogado precisa aprender a vender, certo? Empatia. E precisa, acima de tudo, aprender a lidar com gente. Se você não consegue lidar com gente, não tem como ser advogado. Você vai enfrentar vários entraves. Ou vai advogar internamente no escritório. Exatamente. Grande, né? Aí você vai ficar no escritório grande, onde você vai fazer simplesmente aquela parte operacional. Agora, se você vai ficar na linha de frente, você precisa aprender a ouvir. Você precisa cadenciar a sua fala, entre outras coisas, né? Mas uma coisa que também me atingiu, André, e talvez seja o receio de quem está nos assistindo também, é o medo. É natural, é o medo, né? Quando você sai da faculdade, eu lembro, né, até contando uma história engraçada aqui, olha só como é que as coisas funcionam. Eu saí do meu serviço público, né? E aí eu falei, ó, preciso começar a advogar, né? Falei, olha, mas eu tô com receio, não posso pegar um caso sozinho, porque é natural esse receio, né, no início. E aí, no caso, eu procurei uma advogada, né, que era uma conhecida da minha mãe, muito antiga e tal, já estava estabilizada aqui na região, né, e ela fez uma coisa que eu achei fantástica, né, que foi o seguinte: ela me deu um caso, me passou um caso, e o meu receio era a audiência, né, que era a primeira audiência que eu ia fazer. E aí, no caso, ela falou comigo, olha, amanhã às 10 horas a gente vai ficar lá no fórum, né, pra gente poder fazer a audiência. 5 minutos antes da audiência, ela me liga, João Paulo, eu estou passando muito mal, mas muito mal mesmo. Eu não tenho condições de participar dessa audiência. Então, como é que você fica naquele momento, né? Você fica assim, nossa... Agora... Pensamentos negativos. Pensamentos negativos. Para não falar outro tipo de pensamento. Exatamente. Eu sei que eu pensei tudo. Mas eu entrei e fiz a audiência, certo? Aí, André, claro assim, a gente vai, né, com uma certa insegurança, mas a audiência não transcorreu bem. Mas quando eu chego lá no escritório, ela estava lá no escritório. Não estava passando. Te peguei. Aí ela falou, olha, a gente só aprende no meio das situações difíceis. Então, foi a forma que ela encontrou, seja boa ou ruim, foi a forma que ela encontrou de demonstrar a situação, como é que você tinha que lidar com medo, certo? Daquele dia em diante eu passei a fazer audiência, sabe? Não tem problema nenhum com isso. Em relação, nos dias de hoje, né? Não é nem naquele tempo também. Mas é algo assim que ela fez e que eu acabei fazendo a audiência e depois isso me motivou a fazer cada vez mais. Eu não tive mais problema com a audiência. Hoje em dia, sim, é claro que você enfrenta situações e situações na advocacia, mas medo hoje em dia eu não tenho mais. Olha, mas eu vou te falar. Eu tenho já 28 anos de profissão. E ainda o friozinho da barriga existe, viu? Eu só aprendi a controlá-lo melhor. Mas que ele existe, ele existe. Não, o friozinho isso aí existe. Isso entendeu? Existe, realmente. Porque a gente tem que estar sempre assim, a gente está prestando serviço para outra pessoa, né? E lidando com questões muito complexas, né? Então não é uma questão que envolve só a pessoa, né? Então esse friozinho é muito normal, né? Ana, você formada há 3 anos? Formei em meados de 2017. Mas que começou a exercer agora efetivamente, tem uns... 2020 para cá. Tá, pegou pandemia ainda, né? Ana,
eu vou te fazer uma pergunta diferente que eu fiz para ele. Qual o conselho que você gostaria de receber agora, né, quando você formou, e qual que é a maior dificuldade que você está tendo, apesar de já estar no escritório bem consolidado e tudo, mas qual a maior dificuldade que você está tendo como uma jovem advogada? Inicialmente, o conselho que eu gostaria de ouvir é a respeito das dificuldades e da perseverança. Porque inicialmente todo mundo fala, não faz, não vale a pena, é muito difícil, é muito complicado, você não vai conseguir, entendeu? Mas me faltou um pouco na época de ouvir pessoas que me dissessem o contrário, não vale a pena. Difícil realmente é, como toda profissão no início é, mas a tendência é que com o passar do tempo você vai aprimorando, vai melhorando cada vez mais. Em relação à dificuldade atual que eu tenho, como início de carreira, como todo início de carreira, a dificuldade às vezes de se manter no mercado. Agora até menos, né? Graças a Deus. Mas uma dificuldade inicial, não tão atual, mas até há pouco tempo atrás era mais frequente, era de se manter. Porque é aquilo que o João Paulo falou, quando você forma, muitas das vezes você forma sabendo muito da teoria e pouco da prática. Então, um conselho importante também, que eu gostaria de ter recebido, era a respeito de gestão. Principalmente para quem pensa, né? Para quem idealiza abrir o próprio escritório. A princípio, para se manter é muito difícil, porque você tem poucos clientes, ainda é pouco visto, e os gastos para quem decide empreender, eles são gastos fixos. Então, um conselho que eu daria para quem está começando é começar a buscar informações também no sentido de vendas, no sentido de gestão, e não aprimorar apenas a parte jurídica. A parte técnica. Isso. Concordo plenamente. Você ia falar mais alguma coisa? Eu ia falar que eu fui vítima de um golpe. Opa! O João Paulo contou a situação dele da primeira audiência, aconteceu o mesmo comigo. Ele fez com você, não acredito. Agora minha ficha caiu. Que maldade! É a mesma coisa, né? A princípio você tem muito receio e tudo mais. Aí a gente tinha um caso complexo de direito, ligado ao direito das famílias, e aí tinha uma audiência pro outro dia, eu já estava pensando, como que eu vou fazer? E família é difícil, né? E era um caso mais complicado, já tinha mais ou menos estruturado, né? Na minha cabeça, mas eu pensei, tô tranquilo, porque o doutor João Paulo vai, é experiente e tudo mais. Chegou no outro dia, tô passando muito mal, eu não vou poder ir. Nossa, eu quase morri. Nossa, eu lembro direitinho da sensação. Aí eu pensei, agora como que eu vou fazer? Começou a me dar um desespero, só que sempre quando me bate o desespero, eu tenho que me dar um tapa, né? Calma. Começou assim. O que você vai fazer? Aí eu comecei a voltar, né? E pensei, não, peraí, sabe, você já está na frente, você começou o negócio, você conduziu, você sabe mais ou menos como funciona, não tem como voltar atrás, você vai ter que ir para a audiência. Eu fui, fiz, deu tudo certo também, a partir de então eu criei coragem para continuar. Muito bacana, muito legal. Mas uma coisa que ela tocou no ponto, eu acho que assim, todo mundo que sai da faculdade está muito preocupado com o aspecto técnico, Sim. né? Será que eu dou conta, se eu tenho domínio da parte legal? E isso só não é suficiente, né? Você tem que desenvolver outras coisas aí, porque senão... Não adianta ser... Uma coisa que um advogado muito conceituado me fala, que eu acho muito interessante, André, é o seguinte: não adianta você ser o melhor advogado do mundo, não adianta você ser o advogado que mais conhece leis, o que mais domina as teses, se você não tiver clientes. Eles não resolvem. Eu falo na primeira pessoa agora, quando eu entrei para a faculdade muito novo, então eu entrei para o escritório, naquela época nosso estágio ele era gratuito, né? Você implorava para fazer estágio nos escritórios, é o contrário do que é hoje, e foi muito bom, aprendi muito com essa pessoa, e depois eu mudei para um outro escritório, onde a minha ideia lá era exatamente aprender a gestão, ou seja, olha, como, né, que se funciona um escritório de advocacia na visão de um empresário. Sim. E isso me ajudou muito. Então eu tenho meu escritório já desde 2010, que é meu mesmo, né, como CNPJ, e assim, o meu escritório, desde o dia que eu montei ele, no primeiro dia, ele já tem programa de gerenciamento de processo, financeiro, TI, tudo como se fosse um servidor interligado, tudo como se fosse uma empresa grande. Por quê? Para não ter a dificuldade, se um dia precisar crescer, você ter que andar para trás, vamos falar assim, para andar para frente novamente. E uma coisa assim, você vê que é uma gestão mais eficiente, né? A gente está acostumado a ver advogados que eles fazem tudo, né? Ele é operacional, faz comando de gestão, e ele vai ficar limitado no momento por ter espaço. Ele não vai conseguir desenvolver o máximo daquilo que ele pode se ele for responsável por tudo. Então, isso é uma das coisas também que eu sinto falta na formação jurídica hoje no país, né? Porque nós não saímos da faculdade preparados assim.
como administrar um escritório. Né? A gente sai muito formatado para prestar o serviço. Mas as coisas que estão aí ao lado da faculdade pegam um pouco nesse sentido. Faz uma simulação de juros, mas não faz uma simulação de empresa. Exatamente. Exatamente. E até o João Paulo tinha comentado que era um defeito dele, que ele tinha falado que não é visto às vezes como um defeito, mas é o perfeccionismo. E muitas das vezes a gente não quer delegar. A gente tende a achar que a gente faz muito bem feito, só a gente sabe fazer, inclusive em relação à formatação de peças. Isso. A gente tem um estilo mais ou menos parecido de trabalhar, quando tudo bem formatadinho. E às vezes a gente tem dificuldade de delegar por isso. Só que chega um determinado momento, igual o João Paulo falou, você não consegue mais crescer, porque você não consegue mais acumular a função de fazer tudo, desde a edição das peças, ao atendimento, à administração do escritório. Então, delegar também é importante. Muito importante. Isso é uma coisa que o advogado hoje precisa aprender a fazer. Que o nosso modelo, que esse modelo aí, a gente está vendo advogados que ao longo da vida toda eles passaram fazendo tudo. Aí, hoje em dia, eu já não consigo mais, André, pensar num advogado que ele faz audiência, que ele peticiona no PJF, fica cortando os documentos, coloca, editando, coloca, faz, que ele vai lá, despacha, que ele paga a conta de água, a conta de luz. Assim, é uma forma de você fazer a gestão do escritório que faz toda a diferença, né? Porque se você tem uma boa gestão, você consegue ter mais clientes. Sim. Se você tem ali colaboradores também, você vai conseguir prestar serviço para mais pessoas e um serviço de maior qualidade também. Porque a partir do momento também que um advogado tem muitos e muitos casos, ele vai ter assim, a sua capacidade de lidar com eles, esses casos também muito reduzidos. Né? Isso não é viável. Bom, gente, eu sou de Pedro Leopoldo, igual falei com vocês, né? Nasci em Belo Horizonte, mas moro em Pedro Leopoldo minha vida inteira. Hoje eu tenho casa em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. E adoro falar bem de Pedro Leopoldo, porque a gente adora falar bem da nossa família, da nossa casa. Conselheiro Lafayette. Já disse, fiz audiência aqui em 2018, passo muito por aqui, mas eu não conheço a cidade. O que você me falaria da cidade? O que a cidade, qual que é o forte de Conselheiro Lafayette hoje, João? Olha, o forte de Conselheiro Lafayette hoje, eu diria que, assim, era uma cidade que não tinha muita opção, muitos recursos, né? Mas hoje em dia já tem mais entretenimento, né? Assim, eu sou uma pessoa mais caseira, sabe? Então eu não costumo assim sair de muitas formas, mas hoje eu vejo que daquela época, quando eu era criança para hoje, você já tem mais lugares, né? Na época não tinha cinema, hoje aqui já tem cinema, houve assim um certo desenvolvimento aqui na cidade. Ana, tem algum personagem da área jurídica ou de qualquer setor, ou a cidade é conhecida como cidade de cultura, tem alguma coisa que Lafayette é conhecido além da parte econômica? Eu não estou muito por dentro do cenário, não, igual o João Paulo falou, ultimamente eu estou ficando mais caseira também. Mas assim, tem alguma personalidade aqui de Conselheiro Lafayette, por exemplo? Ou o Conselheiro Lafayette é conhecido como a cidade da Festa do Peão, um exemplo? Tem alguma coisa que vocês são conhecidos aqui? Tinha até um tempo atrás as exposições que eram Festa do Cavalo. Aí, ó, tá vendo? Aí de um tempo para cá, essas festas elas não acontecem mais. Mas acontece com uma certa frequência, 1 ou 2 vezes por ano, encontro de, eu não entendo muito bem isso, mas manga larga, marcha boa, né? Acontece um evento voltado para essa área. Aí acontecem alguns shows, alguns encontros, mas demais disso é o que o João Paulo falou mesmo. As outras áreas de entretenimento são bares e boates. Bom, e se para o público ali, o que você falaria para eles no sentido seguinte, vem para Conselheiro Lafayette por causa disso? Olha, eu diria para o público aqui, quando vai Conselheiro Lafayette, uma cidade assim, tranquila, uma cidade assim, que nos oferece uma boa qualidade de vida, né? Para as pessoas que eventualmente quiserem visitar, hoje já tem um determinado entretenimento, tem muitas pessoas que vieram morar aqui também, tem muitas empresas na região, isso também acaba fomentando aqui a economia. Mas é uma cidade tranquila, né? Visto assim que a gente tem índices alarmantes de violência no Brasil, né? Mas eu vejo que eu posso dizer que Conselheiro Lafayette é uma cidade que oferece qualidade de vida. Ana, na parte jurídica, Conselheiro Lafayette, você prefere advogar na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho? Qual a sua área de atuação? E se um advogado quisesse mudar para Conselheiro Lafayette, você falaria com ele para vir? Diria. Nós trabalhamos aqui na área civil, mais voltado principalmente ao direito do consumidor, e assim, uma área com bastante demanda. Pessoal, eu queria agradecê-los muito, muito mesmo, por me receber aqui hoje, receber o canal. Eu adorei conversar com vocês. Cada vez
que eu participo dessas entrevistas, eu fico assim, dá vontade de ficar amigo pro resto da vida, né? Porque a prosa é boa, né? A conversa é muito boa, é um bate-papo mesmo. Sim. Muito obrigado por nos receber mais uma vez. E vocês estão de parabéns pela casa de vocês, pela estrutura que vocês estão e pelas pessoas que vocês são, tá? Muito obrigado, de coração. Eu agradeço, tá? Foi um prazer imensurável, né? Você também nos deu a oportunidade, né, de aparecer, né? Isso é muito importante também. Então a gente está muito feliz e quiser voltar, as portas estão abertas. Obrigado. Bom, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Viu? Obrigado.